queridos alunos, de volta aqui nas nossas aulas, tá? No canal do Professor Áureo, alunos, demais que estão inscritos aqui no canal. Hoje nós vamos tratar novamente, né, de sociologia. Então, no meu canal hoje continuaremos dentro de um dos ramos, né, da sociologia, que é a ciência política, tá, pessoal? Então nós iremos continuar com a ciência política. O nosso assunto de hoje em sociologia, nesse ramo complexo, né, nesse terreno, na realidade movediço que é a política, é dentro daquela lógica, né, de analisar as relações de poder que afetam a esfera da vida social. Então é um assunto assim, não é um assunto complexo, mas que vai exigir um pouquinho cuidado de vocês para não confundirem. Então nós vamos trabalhar com formas, sistemas e regimes políticos. Formas de governo, sistemas de governo e regime político. Então é a parte aonde os agentes, as autoridades, né, sejam elas políticas ou demais instituições, ou das demais instituições, que irão tratar, né, sobre a vida organizada dentro do Estado. Bom, sobre as formas, né, de organização do Estado moderno, pessoal, a gente poderia dizer, né, que as formas de organização do Estado, elas estão sintetizadas na figura da autoridade. Eu acho que é isso. Então, é aquele que administra o Estado, que é o governo. Tá? E essa distinção nós vamos em breve fazer. Então, na nossa videoaula de hoje, nós iremos tratar, na realidade eu farei 2 videoaulas para nós tratarmos dessas questões. Então, uma delas, tá, é essa, né, que se refere às formas de governo. Tá? E a forma de governo, na realidade, é uma relação, podemos dizer assim, entre os governantes e os governados. Tá? Então, o governo é a prática, é aquilo como se faz a gestão do Estado. Bom, das formas de governo nós temos 2 a saber. Tá? Uma delas é a monarquia e a outra é a república. Então, isso, tá, nós podemos chamar como formas básicas de governo. Nós iremos distingui-las. Um outro assunto, né, que nós iremos tratar também são os sistemas de governo. Tá? O sistema de governo, na realidade, ele depende bastante do relacionamento entre o executivo e o legislativo. Então nós já estamos falando de esferas institucionais dentro da organização do Estado moderno. Executivo, legislativo e judiciário são as formas que operam e que garantem a organização do Estado, já que nós não vivemos hobbesianamente num estado de natureza. Tá? Então, nós temos que perceber como vão interagir no exercício das suas funções esses agentes, né, que ora são escolhidos pelo voto popular e ora, né, eles se alavancam ao poder de uma forma ditatorial, vamos dizer assim, uma forma consanguínea. Tá? Na realidade são formas, né, que no Ocidente são formas organizativas, né, dessa concepção ocidental que nós temos, né, dentro do Estado ocidental. E o parlamentarismo e o presidencialismo são sistemas de governo. Tá? Um parlamento ou um presidente. Tá? Então nós temos que distinguir essa dicotomia. E como esses agentes, essas autoridades vão fazer o exercício do poder. Tá? Politicamente falando. Tá? Num regime democrático, autocrático, numa ditadura, vai depender muito do contexto histórico que esses agentes vão estar vivenciando. Então a nossa aula, né, ela vai partir desses pressupostos. Então essas videoaulas eu dividi em 2, onde nós vamos partir de um entendimento conceitual
E numa segunda videoaula, tá, sobre sistemas, formas e regime político, tá, nós iremos tratar de uma forma mais clara e objetiva essas diferenças, tá, dessa organização, dessas formas governamentais de organização do Estado moderno. Então, vamos em frente. Tá? Nosso assunto, então, é esse: formas, sistemas de governo e o regime político. Tá? Nesse xadrez, tá, que é a política. Objetivos que nós temos na nossa videoaula, tá? Nessa e na próxima. Na de hoje nós vamos compreender as formas, de uma maneira geral, os sistemas e os regimes de governo. Vamos diferenciar as formas de governo lá na Antiguidade Clássica e agora no mundo contemporâneo. Vamos compreender as formas de governo lá nos grandes pensadores políticos antigos, como, por exemplo, Aristóteles, o Políbios e o Montesquieu. Eu vou me ater, tá, nas nossas videoaulas no modelo aristotélico, que ele vai servir de base para os demais, para não confundir a cabeça de vocês. Tá? Os demais serão uma consequência contextualizada dentro dos processos históricos, como o mundo vai andar, mas vão seguir uma lógica, né, estabelecida lá pelo Aristóteles, lá no século IV a.C. E isso aqui é importante, gente, tá? Para concursos, para entendermos a vida do Estado, a diferença entre o que é o parlamentarismo, na realidade, e o presidencialismo, são sistemas de governo. Bom, as primeiras ideias, né? A primeira coisa é a diferença entre o Estado e o governo. É a mesma coisa? Não, nós já aprendemos em aulas anteriores que o Estado é um ente invisível, intocável, né, que é constituído por um povo, por um território, por uma soberania, por uma finalidade. São 5 características que a gente acabou estudando. Um sentimento de pertencimento. Tá? E o governo, na realidade, né, que são palavras que parecem sinônimos, tá? E às vezes vulgarmente a gente confunde, né, com o Estado, tá? Com o governo brasileiro, o Estado brasileiro. Mas o governo são as instituições, né, que regram, tá, e fazem a gestão dentro do Estado. Tá? É a parte dos homens, vamos dizer assim. É a parte visível. Tá? Bom, um dos atributos do Estado, né, como ente, né, é que ele detém o quê? Uma soberania. E os governantes, aqueles que detêm a autoridade, que irão garantir essa soberania das nossas fronteiras, da nossa diplomacia, enfim, das nossas riquezas. E os governados são aqueles que delegam, né, ao governo, às autoridades, tá, a condução da vida social, econômica, política e etc. Tá? Bom, alguns conceitos então. Vou tomar uma aguinha aqui. Forma de governo. Tá? Então nós temos a forma, isso aqui é bom que vocês entendam, o sistema e o regime. Normalmente as pessoas confundem. Então a forma de governo. Conceitos aqui já prontos para vocês. A forma de governo, quando falar em forma de governo, você já pensa assim, ó. Falou em forma de governo. É uma relação entre governantes e governados. É a monarquia e a república. Tá? Então é o modo de atribuição do poder na sociedade, mediante o qual se estabelece quem deve exercê-lo, como deve ser exercido. Segundo aspecto, o chamado sistema de governo. Quando se fala em sistema de governo dentro da ciência política, imediatamente nós temos que nos remeter à questão de quem vai exercer, da autoridade que vai exercer o governo. E há 2 modelos. Tá? Quais são os modelos? Parlamentarismo e presidencialismo. Já o regime de governo é quando o presidente, ou o rei, ou o primeiro-ministro, ou o chefe de Estado, seja lá quem for, a maneira da ação que ele vai exercer.
Ou é uma ação democrática, pode ser uma ação autocrática, tá? Ou ditatorial. Tá? Bom, são alguns conceitos básicos para que se entendam. Então, não esqueça, forma de governo, tá? Nós estamos falando em monarquia, república, sistema de governo, presidencialismo, parlamentarismo, e o regime político dentro de um governo, ele vai ser da atuação e do contexto histórico do governante. Uma democracia, uma autocracia, uma oligarquia, enfim, tá? Uma ditadura, seja. Formas de Estado, então. Como o Estado se organiza. Tá? Como o Estado se organiza. Voltando. Ele pode ser um Estado unitário ou um Estado federal. Tá? E dentro do Estado federal, nós temos a federação e a confederação, que pode ser uma confederação. O Estado unitário, quando ele não tem as suas províncias, os seus estados. O Vaticano, por exemplo, ele é um Estado unitário, né? Dentro da Itália, mas tem a sua soberania. Um Estado federal, ele pode ser distinguido numa federação, né, com seus estados membros, que nem o Brasil, por exemplo, Estados Unidos, Argentina com as suas províncias, Uruguai, tá? Ou uma confederação, como mais adiante nós iremos falar, que historicamente já existiu, que dentro de um único estado, tá, não eram divididos em estados. Os estados, tá, por si só, eles tinham soberania. Que nós vamos entender essa dicotomia entre o que é a soberania e a autonomia. Historicamente, exemplo, né, mais recente foi o que aconteceu com a Rússia, com a União Soviética em 1991, quando ela se desintegra, né, com o fim do socialismo dentro da União Soviética, em estados confederados, tá? Desmembrados. O mesmo aconteceu lá no século XVIII com a Guerra Civil nos Estados Unidos, entre o Sul e o Norte. Bom, aqui é meio chato. Vamos lá. Formas de governo. Quais são as formas de governo, então, que nós temos? Como eu já falei, nós temos a monarquia, nós temos a república. Dentro da monarquia nós temos algumas subdivisões. Lembrando lá o Maquiavel. A monarquia, ou rei, né, exercendo poder pleno, tá? Pode ser absoluta, tá? Ilimitada. Ela pode ser uma monarquia limitada, onde o rei não vai exercer todos os seus poderes. E dentro dessa monarquia limitada, onde não configura somente a autoridade do rei, nós podemos dividi-la em parlamentar e constitucional. Quando a monarquia tem um parlamento, ou seja, nós temos um parlamento, ou seja, deputados, senadores, que vão dividir o poder com o rei. Tá? E ela pode ser uma monarquia constitucional também, aonde existe uma constituição, um regramento, que também vai fazer a divisão do poder. Ou seja, a monarquia ou ela é absoluta ou é uma monarquia limitada do tipo parlamentar constitucional. Elas podem se juntar aqui, pessoal. Uma monarquia parlamentar constitucional. Tá? Que nem na Inglaterra, por exemplo, para ficar mais claro. Uma outra forma de governo é a república. A república pode se dividir em república oligárquica. Agora, mais à frente, nós vamos desdobrar para relembrar esses conceitos. Pode ser aristocrática e a democrática, que é a mais conhecida e a que ocupa, né, a maioria dos governos pelo mundo inteiro atualmente. E ela pode ser uma democracia direta, indireta, semidireta. Na nossa segunda videoaula sobre esse tema, nós iremos tratar sobre isso. Sistemas de governo e regime político. Então vamos lá. Nós falamos das formas, então nós vamos falar dos sistemas. Se as formas são a monarquia e a república, tá? Os sistemas que vão operar essa forma, nós vamos chamar de presidencial ou parlamentar. Presidencial nós iremos detalhar na figura do presidente, tá? Que pode ser eleito ou não, e na figura de um sistema parlamentar, onde é o que? Uma divisão de poderes. Tá? Também vamos estudar com maior detalhamento.
E o regime político, um regime democrático, das liberdades plenas, autocrático, né, onde existe a figura centralizadora de um governante, tá, ainda com democracia, e uma ditadura, né, ditatorial ou totalitária, onde existe, né, que nem nós já tivemos na história, o exemplo do nazismo, do fascismo e do socialismo stalinista. Formas de Estado, então, pessoal. Quais são as formas que nós temos? O Estado unitário ou simples. Já dei um exemplo para vocês ali, o Vaticano, que melhor sintetiza. O Estado composto ou sociedade de Estados ou Estado federal. São os nomes, né, que nós podemos dar ao Estado quando ele tem os seus braços, os seus demais membros. Mas esse aqui é o que nos interessa, né? O Estado composto, que é aquele, né, que se encontra dividido em províncias, em estados, politicamente autônomos, possuindo duas, né, três, no caso do Brasil, fontes paralelas de direito público. Uma nacional, né, o governo central, e a outra, a esfera estadual e a municipal. Tá? Então, nós temos o exemplo do Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, Suíça e por aí vai. Agora, a palavra interessante aqui, ó, é autonomia. Autonomia. Os estados, num sistema federado, eles têm autonomia. Eles podem ditar leis, eles podem criar impostos, eles têm a sua força, né, para garantir a lei e a ordem, as polícias, no caso, né. Nos municípios podemos ter a guarda municipal, tá, os impostos que são, ou seja, uma constituição, tá, uma lei, né, que tenha tudo isso detalhado, mas eles têm autonomia administrativa, porém são vinculados ao que? A um Estado central. O município ele deve hierarquicamente o que? Prestar contas ao Estado. Os municípios e estados, o que é o governo federal, que é o ente cuja autoridade é mais importante. Então, nós podemos dizer que os municípios, os estados, dentro dessa concepção de Estado federativo, que eles têm autonomia, porém não tem o quê? Um dos elementos que caracterizam o Estado, a soberania. O Estado do Rio Grande do Sul não pode declarar guerra ao Uruguai. Tá? O único ente que pode fazer isso o quê? É o Estado brasileiro. Tá? Então, eles têm o quê? Ação interna e são subordinados ao governo federal. O governo federal o quê? Tem a soberania, o poder mandatário, vamos dizer assim, sobre os estados. Tanto é que a carta magna de um país é a Constituição. Né? Os estados podem ter suas constituições baseadas na carta da Constituição Federativa. Tá? Formas de governo, então. Tá? O que é o governo na realidade? Aqui é um conceito bastante sintetizado, que o governo seria o quê? O conjunto das funções, olha, funcionalidade pelas quais no Estado, então, ou seja, o governo está dentro do Estado, tá? Aonde é assegurada a ordem jurídica. Bom, qual é o critério de distinção das formas de governo, tá? Que nós estávamos falando? Tá? Quais eram as formas pelas quais nós estávamos falando? Da monarquia à república, por exemplo. Primeiro, o número de pessoas que exerce as funções de domínio, de dominação. Ou seja, quem governa. Vai ser um presidente? Vai ser um rei? Tá? Segundo aspecto, qual é o grau de arbítrio no desempenho dessas funções? Como ele vai governar? Tá? Como ele vai governar? Com um parlamento? Como um presidente? E qual o regime que ele vai adotar? Se vai ser um regime bom, se vai ser um regime ruim? Então essas perguntas são importantes dentro de uma concepção de governo, que é uma concepção de como operar a vida do Estado e garantir que o Estado funcione. O governo tem essa prerrogativa através de suas instituições,
jurídicas, legislativas e executivas. Então, quem governa e como se governa? É as perguntas que nós devemos fazer. Bom, voltando aqui, pessoal. Dentro dessa organização do Estado, os tipos de Estado que eu mencionei para vocês. O Estado federal, que é o que mais nos interessa. A federação e a confederação. Federação, né, que eu já falei para vocês, os Estados-membros não têm soberania, somente autonomia, certo? Então a federação ela é indissolúvel. Por exemplo, na Constituição brasileira está lá. O Brasil vai adotar o regime o quê? Um regime político democrático, tá? Presidencialista, tá? Que mais? Republicano, federado, República Federativa do Brasil, com os estados, no caso, estados brasileiros. E a confederação é quando os estados-membros não perdem sua condição soberana no concerto das demais nações. Tá? Então a separação da confederação só é possível porque os laços de união são frágeis. Aqui na federação são indissolúveis. Tá? Por exemplo, né, com a Comunidade de Estados Independentes, com os Estados Unidos em 1776, tá? A Confederação Helvética, né, na Suíça até 1948, ou seja, dentro de um mesmo Estado, tá, os seus membros tinham autonomia e soberania ao mesmo tempo. Tá? Mas isso numa situação sui generis, como o desmembramento da União Soviética, lá no início dos anos 90 do século XX, também numa situação de guerra, né, como foi a guerra pela independência dos Estados Unidos, lá a Guerra Civil Norte-Americana de 1776 e 1787 entre o Sul e o Norte. Bom, agora prestem bem atenção, pessoal. Tá? Aqui eu montei um esqueminha, tá, partindo da premissa aristotélica, lá do Aristóteles, que ele escreveu no seu livro A Política, lá no século IV a.C. Isso aí serviu de modelo para o Maquiavel, depois como o principal, né, pensador, né, que vai inaugurar, né, o Estado absolutista, né, na época moderna. O Aristóteles, a partir daí, ele vai elaborar, tá, um fundamento, tá, para a organização do Estado. Tá? Ele vai chamar o que? De formas normais ou puras, que vai ter como objeto o que? O bem da comunidade. Ou seja, uma forma normal ou pura, ela visa o que? O bem comum, o bem da comunidade. E formas anormais ou impuras, que segundo Aristóteles visavam o que? Vantagens para os governantes. Tá? Então observe, eu fiz um esqueminha aqui na realidade, aqui nesse quadro que eu apresento aqui para vocês, um resumo, né, do pensamento aristotélico. Observem as perguntas aqui. Ó. Quem governa, e como governa? Numa forma boa, pura, como ele define, com o bem da comunidade, uma forma impura, ruim, que visa somente as vantagens para quem governa. Então eu defini aqui quem governa. Quando um governa, um rei, quando poucos governam, né? E quando muitos governam. Um governa, um exemplo, a monarquia, o rei, tá? Que seria para o Aristóteles, observe aqui no quadrinho, uma forma boa, pura de governo. Outra, a aristocracia, um pequeno grupo, tá? Por relações consanguíneas, por hereditariedade, tá? Vão governar. Muitos governam ainda com uma forma pura e boa, através do quê? De uma assembleia de cidadãos, porém aonde somente os homens iriam votar. O que o Aristóteles chama de politeia, que é um governo, na visão dele, constitucional. Tá? Então, para o Aristóteles, seriam as formas boas, puras de governo. É uma elaboração conceitual que depois, até hoje, né, vai se modificando dependendo do contexto histórico. Formas, agora observe aqui, ó. Como se observa, como se governa de uma forma ruim e pura. Isso lá no pensamento de Aristóteles. Tá? A tirania, o governo de um, é uma forma ruim,
impura, eu acho que todos concordariam com ele. Uma oligarquia, que é um pequeno grupo, tá? Que tem uma supremacia econômica, política num determinado local, tá? Ou seja, um governo de poucos não seria uma forma boa. E nós deveremos concordar também com Aristóteles. E agora observem, pasmem, que lá na antiguidade o Aristóteles diria que a democracia é a pior das maneiras de como se governa. É um governo de muitos, porém uma forma impura, ruim e demagoga. Vamos entender um pouquinho mais, tá? Vamos retomar ainda o pensamento do Aristóteles, mas só clarear um pouquinho em relação a esses dois termos aqui. O que é uma aristocracia? Falou aristocracia, lembra lá da Revolução Francesa. Lá no segundo estado. Uma organização sociopolítica que se baseava nos privilégios de uma determinada classe social, composta por nobres que monopolizam o poder, normalmente garantido através da herança, tá? Os laços consanguíneos, né? Então os nobres vão deter, na realidade, vão deter esse poder através do quê? De privilégios, né? De laços, de relações de fidalguia, de troca de favores, tá? E a oligarquia, tá? Uma outra forma. É um governo, então, em que o poder é exercido por um grupo restrito de pessoas. Geralmente do mesmo partido, da mesma família, classe. Então, no Brasil, no caso, né, já vem assim, ó, a oligarquia dos sarnês no Maranhão, tá? A oligarquia dos cafeicultores em São Paulo, na República Velha, o coronelismo no Nordeste. Então são oligarquias, pequenos grupos que têm o poder econômico, poder político e religioso, quem sabe, né, que vão predominar, tá, e vão exercer o poder sobre as pessoas. Voltando a Aristóteles, só ficou cheio aqui, uma explicação enorme que eu vou resumir para vocês, tá? Para voltar lá naquela questão do Aristóteles, lembrando, né, as formas puras e como se governa. Então aqui em vermelhinho, só para vocês terem uma ideia, lá nas formas ruins de governo, eu vou dar para vocês uma noção por que o Aristóteles, ele, mesmo que sendo uma forma ruim, ele vai dizer que a oligarquia ainda é a melhor forma de se exercer um governo, que é a democracia. Qual é a explicação para isso? Porque, segundo Aristóteles, tá, a democracia, embora sendo o governo dos livres, né, dos pobres, das minorias, tá, é legítima sim. Tá? Por outro lado, a oligarquia, sendo um grupo reduzido de ricos, tá, que exerce o poder de uma forma direta. Bom, na democracia, os homens livres é que controlam, mas aí que está o problema. Então, para o filósofo, ele vai dizer o seguinte, ó, que na democracia, o governo dos pobres, baseado em todo esse sentido de justiça e igualdade, não seria uma forma desejável de governo. Por quê? Porque poderia levar ao que? Uma anarquia, ao caos. Ou seja, o povo enquanto governo de muitos, tá? O povo enquanto um governo de muitos, tá? De muitos, poderia ser o mau juiz da sua própria causa. Enquanto que na oligarquia, que é um governo de poucos, que detém o poder econômico, tá? Facilitaria a ação governamental. Pelo poder econômico, tá? Que mais que nós podemos dizer? Por serem ricos, bem-nascidos, tá? Poderiam com maior facilidade governar a cidade. Tá? Então, apenas um exemplo dessa concepção do Aristóteles. Pessoal, então essa é a nossa videoaula, tá? Sobre sistemas, formas de governo e regime político. Essa é a primeira noção, uma noção conceitual que nós fomos buscando elementos para que agora a gente possa, de uma forma mais clara, prosseguir e fazer diferenciação, né, no que se estrutura, tá, essas concepções na organização do modelo de Estado que nós temos atualmente.
Então, se vocês gostaram, né, entenderam a aula, podem deixar uma curtida que eu não vou ficar nervoso, vou ficar feliz. E espero que vocês me acompanhem na nossa próxima videoaula.